tempo, a comunidade itajaiense ansiava por um espaço onde pudesse desenvolver suas vocações artísticas e culturais. Um centro onde encontrariam-se mestres e discípulos, com o objetivo de aprender, ensinar, manifestar e desenvolver seu potencial artístico-cultural. Sentiu-se então a necessidade de criar o Centro Cultural de Itajaí, que nasceu no dia 23 de julho de 1980. Formado pelo Palácio Marcos Conder, Praça Arno Bauer e Grupo Escolar Vitor Meirelles. A criação da Casa da Cultura de Itajaí se deveu a uma movimentação que a nível nacional existiu no final dos anos 70, nesses anos 80, de se criarem casas de cultura nos municípios. Entendida a Casa de Cultura como um local destinado à produção e à difusão das atividades culturais. Aqui em Santa Catarina, aqui em Itajaí, aliás, os grandes animadores desta ideia foram os grupos teatrais, os vários grupos de teatro amador que existiam na cidade, começaram a questionar e a solicitar do poder público a criação desta Casa da Cultura. E esse projeto foi, afinal, melhor burilado ou mais burilado por diversos elementos ligados à atividade cultural e ficou pronto para ser inaugurado em 1982 e com uma grande festa durante a realização do 10º Festival de Inverno de Itajaí, que era um evento cultural de largo alcance, de muita notoriedade no cenário cultural da cidade de Itajaí. E a Casa da Cultura, afinal, ela também era uma criação, uma consequência deste festival, que a cada ano, desde 1973, movimentava no mês de julho as atividades culturais de Itajaí e de toda a nossa região. E a Casa da Cultura, a partir daí, ela passou a ser um ponto de referência para as atividades culturais de nossa cidade, como até agora. 20 anos já se passaram e a Casa da Cultura de Didi Brandão continua sendo esse ponto de referência, esse local de discussão cultural, de produção cultural, de encontro das pessoas que se interessam, que fazem a cultura, que gostam da cultura em nossa cidade. Espero que esses 20 anos se multipliquem ainda por muito, muito tempo e que essa iniciativa que foi feita lá nos idos de 1982 e que tem sido tão bem cuidada por tantos diretores da própria casa e da Fundação Cultural de Itajaí, ela se projeta cada vez mais em defesa das nossas raízes, das nossas tradições, das nossas coisas e, em síntese, da nossa gente. Juntamente com o Centro Cultural, que levou o nome de Max Tavares do Amaral, foi criada a Casa da Cultura de Itajaí, já com seu espaço físico garantido, o prédio do Grupo Escolar Vitor Meirelles, cedido pelo governo do estado. Inaugurado em dezembro de 1913, o prédio era dividido em seção masculina e feminina. Seu mobiliário veio dos Estados Unidos e de São Paulo. Era a época das lousas, das carteiras duplas com tinteiro, das palmatórias. No seu pátio interno, crianças e jovens participavam de festas cívicas, onde ouviam-se entusiásticas declamações que interpretavam a sensibilidade de nossos poetas e escritores. No currículo constavam cursos de alemão, francês, ciências e desenho artístico. Havia também um piano para as aulas de canto. Muitas gerações se formaram em suas salas. Parecia mesmo destinado às artes e à cultura. E após ampla reforma, passou a abrigar a Casa da Cultura de Itajaí, que foi inaugurada em 19 de julho de 1982, já no governo do então prefeito Newton Cooker.
é a memória da nossa história, é a memória do povo itajaiense, é o desenvolvimento da nossa cultura, é, enfim, aquilo que uma cidade precisa. Parabéns aos jovens que dirigem a Casa da Cultura, parabéns ao prefeito de Itajaí, e eu mando o meu abraço, o meu agradecimento, sobretudo da lembrança do pessoal da Casa da Cultura que se lembraram, tiveram a memória de se lembrar do político do passado. Muito obrigado. Creio ter cumprido o meu dever, com muita honra até, de administrar a minha terra, ser deputado pela minha terra, vereador por Itajaí, vice-prefeito por Itajaí. Tem uma história também que se junta à grande história de Itajaí. Muito obrigado. Mais tarde, em 8 de setembro de 1989, com o objetivo de homenagear seu mais ilustre artista plástico, a comunidade, através de poderes constituídos, deu-lhe o nome de Didi Brandão, como a cidade o conhecia. José Bonifácio Brandão foi pintor, desenhista, gravurista, entalhador e escultor, um artista notável. Fez curso de pintura na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Depois, vieram as primeiras exposições e recebeu o batismo de fogo, onde obteve uma menção honrosa no 5º Salão Municipal de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1952. De volta à sua cidade, fez sua primeira individual em 1955, nos Salões da Sociedade Guarani. Seguiram-se outras 18 exposições coletivas e 17 amostras individuais em várias cidades brasileiras. Sua obra projetou-se no meio artístico nacional com a conquista de inúmeros prêmios. Em Brasília, inaugurou a Galeria de Arte Banga, local de referência obrigatória na capital federal, cidade onde foi também sócio fundador da Associação de Artistas Plásticos e recebeu o título de emérito professor. Em 1974, participou do Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos, organizado por Carlos Cavalcante. Didi Brandão faleceu no dia 1º de fevereiro de 1976. Foi vítima de um acidente automobilístico na BR-101, no município de Penha, em Santa Catarina. Mas nos deixou uma grande obra artística. Seu nome vai estar sempre ligado às artes e cultura de Itajaí. Criada com o objetivo de elevar o nível intelectual da comunidade através de uma vivência cultural ampla e constante, oportunizar ocasiões de ensino-aprendizagem estético e propiciar o desenvolvimento do senso crítico estético dos membros da comunidade, a Casa da Cultura vem cumprindo seus objetivos ao longo dos anos, como atestam amigos colaboradores e membros da comunidade, hoje artistas consagrados. Eu posso dizer que a cultura em Itajaí não estava nascendo. Ela ganhou uma casa, não é? Uma casa para as suas realizações, para os espetáculos, para uma convivência, não é? Com as pessoas que faziam arte, que eram admiradores da arte. Então, vamos dizer que foi um evento, foi uma realização assim muito especial para a época. Essas exposições de obra de arte que nós fazíamos aqui, nós procurávamos sempre juntar outras atividades artísticas. Então, quase que em todas elas havia, ora, um músico da cidade, algum convidado tocando algum violão ou cantando, ou então uma interação com teatro, coisa que hoje é comum, mas na época era novidade, né? Eu acho que nós inauguramos um modo diferente de fazer e de celebrar a cultura. Eu acho que a cultura, a arte deve ser celebrada. Depois foi inaugurada a Casa da Cultura, no ano de 82, Itajaí passou a ter um local de referência, um centro onde as pessoas se encontravam, conversavam, podiam fazer cursos, aprender, praticar e dali se tornarem, se quiserem, se tornarem autônomos. Se nota que a Casa da Cultura deu uma contribuição muito grande à Itajaí região,
porque passou a concentrar todo o conhecimento cultural da região. Então, por exemplo, a Casa da Cultura recebe pessoas de cidades aos arredores de Itajaí, e então ela serve como um centro, um polo de radiação de conhecimentos para toda a região do Itajaí. A Casa da Cultura, ela é um endereço, ela é uma proposta, e naquela oportunidade que nós estávamos lá, até acham, com toda a dificuldade, nós éramos um sinal, simplesmente um sinal. Nós éramos alguma coisa que teve continuidade e chegou no dia de hoje. Isso a cidade ganhou muito, né? Já que era um trabalho que a comunidade sempre solicitava, e quando as administrações desenvolveram o trabalho cultural que ganhou a Casa da Cultura, veio a engrandecer a parte que tanto era solicitada pela comunidade. Hoje, então, a Casa da Cultura, após 20 anos da sua criação, podemos dizer, é realmente uma instituição ímpar na cidade de Itajaí. Sem a Casa da Cultura, não teríamos o grau de desenvolvimento que nós tivemos nas artes itajaienses. A Casa da Cultura, nestes 20 anos, fez um trabalho realmente sério de divulgação, de criação e de estímulo à cultura. E a Casa da Cultura, na minha época, quando desde o início, eu acredito, da Casa da Cultura, era o único local que o artista tinha, né, para manifestar a sua vontade em termos de arte. E atualmente a cultura está sendo tratada de uma forma séria e as coisas estão crescendo, estão indo, está muito bem. Os cursos que ela oferece à comunidade propiciam o surgimento de novos valores, de novos artistas que provavelmente estarão levantando a bandeira da cultura itajaiense. A Casa da Cultura de Brandão está de parabéns, mas quem recebe o grande presente realmente é a comunidade, que se beneficia com toda a magia da arte que ela propicia. A Casa da Cultura, sem dúvida, ela é um marco onde toda a intelectualidade está sempre presente nos seus cursos, nas oportunidades que ela gera, não só aos artistas, mas também àqueles que pretendem iniciar no estudo das artes, em função de todas as oficinas e de todos os cursos que ela costuma promover. Eu acho que a Casa da Cultura, ela é a Casa da Cultura mais importante de Santa Catarina. Eu acho que não há lugar em Santa Catarina que a gente vá, Florianópolis, Blumenau, que as pessoas não conheçam a Casa da Cultura. Eu acho que, então, a Casa da Cultura, nesses 20 anos, ela realmente cumpriu esse papel de ser a fomentadora da cultura de Itajaí. Se hoje a cultura se encontra num estágio bem melhor, eu creio que se deva muito à existência da Casa da Cultura. Olha, eu diria que a história de Itajaí na questão cultural, ela está dividida antes e depois da Casa da Cultura, pelo que ela vem fazendo em diversos projetos que ali existem, diversos cursos que dão oportunidade para a população de Itajaí participar da casa. Isso é importante, em qualquer nível social, a importância de que alguns podem aprender violão, podem aprender a dançar, aprender teatro, enfim, atinge todas as classes sociais do município, dando oportunidade de ali se fazerem grandes artistas, de pessoas que, a partir do momento de entrar na Casa da Cultura, começam a ser reconhecidos pelo seu trabalho e pelo seu talento. São 20 anos de trabalho, de batalha, de reconhecimentos de um belo trabalho, de todos os diretores que passaram por ali. Eu que tive a oportunidade de ser o superintendente da Fundação Cultural, ver que a Casa da Cultura é, na verdade, a história da cultura de Itajaí, é um marco da cultura itajaiense. Durante esses 20 anos da existência da Casa da Cultura de Itajaí, ela tem contribuído em muito para a nossa cultura. Muitos artistas que hoje estão aí no cenário nacional viveram momentos importantes na Casa da Cultura. Portanto, parabéns a todos aqueles que contribuíram para a Casa da Cultura durante esses 20 anos. Nesses 20 anos de existência, a Casa da Cultura de Brandão esteve ligada aos mais variados eventos artísticos e culturais da nossa terra.
além de toda essa performance artístico-cultural que extrapola nossa região, abrangendo projetos de âmbito nacional, a Casa da Cultura Didi Brandão tem oferecido à comunidade em geral cursos, oficinas, exposições e muitos outros eventos que a tornam um dos mais ativos centros de cultura de nosso estado. Hoje a Casa da Cultura Didi Brandão de Itajaí oferece à comunidade em geral vários cursos a baixo custo nas áreas de artes plásticas, cênicas e expressão corporal. Esta sala, por exemplo, é utilizada nos cursos de jazz e balé clássico. Entre outros cursos, destacamos de teatro, desenho, entalhe, decoração de interiores, pintura, piano, violão, entre outros. Foram criadas também a sala de leitura e a sala de áudio e vídeo. Ambas nasceram para dar apoio às oficinas e demais atividades que acontecem na Casa da Cultura. É o espaço destinado às informações e à convivência, onde acontecem as trocas de ideias e se mantém o diálogo sobre o fazer cultural. Na sala de leitura estão à disposição dos alunos, músicos, professores e demais artistas, além do público em geral, um pequeno acervo para consulta e entretenimento, jornais, revistas, livros, informações de cunho cultural. Oferece o que há de mais recente em termos de publicações e informações, propiciando dessa forma a oportunidade para o aperfeiçoamento pessoal e profissional. Na sala de áudio e vídeo, o acervo é composto de música, vídeo e cinema. A discoteca é formada por discos específicos, de gêneros e épocas não encontradas no mercado, os chamados discos de arte. Além desse pequeno acervo, a sala conta com uma infraestrutura para que as pessoas possam escutar, consultar e ler obras informativas sobre assuntos ligados à produção musical, dando ênfase para autores nacionais, clássicos e eruditos. Também nesse espaço está disponível um acervo de fitas de vídeo do cinema de arte, acompanhados de uma estrutura de TV e vídeo disponíveis para uso das pessoas. Atualmente, a Casa da Cultura Didi Brandão conta com 10 colaboradores, de zeladores a mestres, uma equipe sempre pronta a atender a comunidade de forma muito simpática e prestativa, comandada pelo diretor Antônio Carlos Cunha, que fala sobre este trabalho e o futuro da Casa da Cultura Didi Brandão. Hoje a Casa da Cultura, graças a Deus, funciona com 19 cursos em todas as áreas, inclusive muitos cursos a gente atende assim como do Estado e principalmente nacional. Nós temos aqui integralmente todos os cursos que a comunidade necessita, na área de música, na área de artes plásticas, na área de artes cênicas, em vídeo, televisão, literatura, poesia, dança, principalmente em todas as áreas, no folclore e também no artesanato, a gente consegue complementar o que, por exemplo, a sociedade reivindica.
tempo, a comunidade itajaiense ansiava por um espaço onde pudesse desenvolver suas vocações artísticas e culturais. Um centro onde encontrariam-se mestres e discípulos, com o objetivo de aprender, ensinar, manifestar e desenvolver seu potencial artístico-cultural. Sentiu-se então a necessidade de criar o Centro Cultural de Itajaí, que nasceu no dia 23 de julho de 1980. Formado pelo Palácio Marcos Conder, Praça Arno Bauer e Grupo Escolar Vitor Meirelles. Essa ideia de casas de cultura pelas cidades, disseminando a arte, as várias manifestações culturais, afinal, da comunidade, é uma ideia que foi plantada depois da Segunda Guerra Mundial na França pelo ministro da Cultura francês, André Malraux, grande intelectual francês, e foi durante muito tempo ministro da Cultura do presidente Charles de Gaulle da França. E ele exatamente pretendia que em cada comunidade houvesse esse núcleo de ação cultural. E no Brasil a ideia chega aí pelos anos 70, não é? Como sempre, as ideias mais provindas dos grandes centros chegam com mais retardo aos países da periferia. E aqui em Itajaí, em meados dos anos de 1970, os grupos de teatro, grupos de música começaram a reclamar a necessidade de uma Casa da Cultura. E em 1977, quando se iniciou um novo governo municipal em Itajaí, com o prefeito Amilcar Gazzaniga, essa ideia foi posta então como uma meta a ser atingida pela administração. Me lembro muito bem dos grupos de teatro, corais, etc., reclamando essa Casa da Cultura, principalmente por causa da animação cultural que a cidade passou a ter desde 1973, quando aqui se instalou o Festival de Inverno de Itajaí. De 73 até 1982. O festival teve 10 edições e depois, por várias razões, se perdeu e morreu. Mas ele suscitou e deu espaço, deu base a que as lideranças culturais de Itajaí reivindicassem a Casa da Cultura. E ela, então, acaba se materializando em 1982, quando ela foi inaugurada e entregue à comunidade de Itajaí. Espero que esses 20 anos se multipliquem ainda por muito, muito tempo e que essa iniciativa que foi feita lá nos idos de 1982 e que tem sido tão bem cuidada por tantos diretores da própria casa e da Fundação Cultural de Itajaí, ela se projeta cada vez mais em defesa das nossas raízes, das nossas tradições, das nossas coisas e, em síntese, da nossa gente. Juntamente com o Centro Cultural, que levou o nome de Max Tavares do Amaral, foi criada a Casa da Cultura de Itajaí, já com seu espaço físico garantido, o prédio do Grupo Escolar Vitor Meirelles, cedido pelo governo do estado. Inaugurado em dezembro de 1913, o prédio era dividido em seção masculina e feminina. Seu mobiliário veio dos Estados Unidos e de São Paulo. Era a época das lousas, das carteiras duplas com tinteiro, das palmatórias. No seu pátio interno, crianças e jovens participavam de festas cívicas, onde ouviam-se entusiásticas declamações que interpretavam a sensibilidade de nossos poetas e escritores. No currículo constavam cursos de alemão, francês, ciências e desenho artístico. Havia também um piano para as aulas de canto. Muitas gerações se formaram em suas salas. Parecia mesmo destinado às artes e à cultura. E após ampla reforma, passou a abrigar a Casa da Cultura de Itajaí, que foi inaugurada em 19 de julho de 1982, já no governo do então prefeito Newton Cooker. É a memória da nossa história, é a memória do povo itajaiense, é o desenvolvimento da nossa cultura, é, enfim, aquilo que uma cidade precisa. Parabéns aos jovens que dirigem a Casa da Cultura, parabéns ao prefeito de Itajaí,
E eu mando o meu abraço, o meu agradecimento, sobretudo da lembrança do pessoal da Casa da Cultura, que se lembraram, tiveram a memória de se lembrar do político do passado. Muito obrigado. Creio ter cumprido o meu dever, com muita honra até, e administrar a minha terra, ser deputado pela minha terra, vereador por Itajaí, vice-prefeito por Itajaí. Tem uma história também que se junta à grande história de Itajaí. Muito obrigado. Mais tarde, em 8 de setembro de 1989, com o objetivo de homenagear seu mais ilustre artista plástico, a comunidade, através de poderes constituídos, deu-lhe o nome de Didi Brandão, como a cidade o conhecia. José Bonifácio Brandão foi pintor, desenhista, gravurista, entalhador e escultor, um artista notável. Fez curso de pintura na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Depois, vieram as primeiras exposições e recebeu o batismo de fogo, onde obteve uma menção honrosa no 5º Salão Municipal de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1952. De volta à sua cidade, fez sua primeira individual em 1955, nos Salões da Sociedade Guarani. Seguiram-se outras 18 exposições coletivas e 17 amostras individuais em várias cidades brasileiras. Sua obra projetou-se no meio artístico nacional com a conquista de inúmeros prêmios. Em Brasília, inaugurou a Galeria de Arte Banga, local de referência obrigatória na capital federal. Cidade onde foi também sócio fundador da Associação de Artistas Plásticos e recebeu o título de emérito professor. Em 1974, participou do Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos, organizado por Carlos Cavalcante. Didi Brandão faleceu no dia 1º de fevereiro de 1976. Foi vítima de um acidente automobilístico na BR-101, no município de Penha, em Santa Catarina. Mas nos deixou uma grande obra artística. Seu nome vai estar sempre ligado às artes e cultura de Itajaí. Criada com o objetivo de elevar o nível intelectual da comunidade através de uma vivência cultural ampla e constante, oportunizar ocasiões de ensino-aprendizagem estético e propiciar o desenvolvimento do senso crítico estético dos membros da comunidade, a Casa da Cultura vem cumprindo seus objetivos ao longo dos anos, como atestam amigos colaboradores e membros da comunidade, hoje artistas consagrados. Eu posso dizer que a cultura em Itajaí não estava nascendo. Ela ganhou uma casa, não é? Uma casa para as suas realizações, para os espetáculos, para uma convivência, né, com as pessoas que faziam arte, que eram admiradores da arte. Então, vamos dizer que foi um evento, foi uma realização assim muito especial para a época. Essas exposições de obra de arte que nós fazemos aqui, nós procurávamos sempre juntar outras atividades artísticas. Então, quase que em todas elas havia, ora, um músico da cidade, algum convidado tocando algum violão ou cantando, ou então uma interação com teatro, coisa que hoje é comum, mas na época era novidade, né? Eu acho que nós inauguramos um modo diferente de fazer e de celebrar a cultura. Eu acho que a cultura, a arte deve ser celebrada. Depois foi inaugurada a Casa da Cultura, no ano de 82, Itajaí passou a ter um local de referência, um centro onde as pessoas se encontravam, conversavam, podiam fazer cursos, aprender, praticar e dali se tornarem, se quiserem, se tornarem autônomos. Se nota que a Casa da Cultura deu uma contribuição muito grande a Itajaí e região, porque passou a concentrar todo o conhecimento cultural da região. Então, por exemplo, a Casa da Cultura recebe pessoas de cidades aos arredores de Itajaí, e então ela serve como um centro, como um polo
de irradiação de conhecimentos para toda a região do Itajaí. A Casa da Cultura, ela é um endereço, ela é uma proposta, e naquela oportunidade que nós estávamos lá, até acham, com toda a dificuldade, nós éramos um sinal, simplesmente um sinal. Nós éramos alguma coisa que teve continuidade e chegou no dia de hoje. Isso a cidade ganhou muito, né? Já que era um trabalho que a comunidade sempre solicitava, e quando as administrações desenvolveram o trabalho cultural que ganhou a Casa da Cultura, veio a engrandecer a parte que tanto era solicitada pela comunidade. Hoje, então, a Casa da Cultura, após 20 anos da sua criação, podemos dizer, é realmente uma instituição ímpar na cidade de Itajaí. Sem a Casa da Cultura, não teríamos o grau de desenvolvimento que nós tivemos nas artes itajaienses. A Casa da Cultura, nestes 20 anos, fez um trabalho realmente sério de divulgação, de criação e de estímulo à cultura. E a Casa da Cultura, na minha época, quando desde o início, eu acredito, da Casa da Cultura, era o único local que o artista tinha, né, para manifestar a sua vontade em termos de arte. E atualmente a cultura está sendo tratada de uma forma séria e as coisas estão crescendo, estão indo, está muito bem. Os cursos que ela oferece à comunidade propiciam o surgimento de novos valores, de novos artistas que provavelmente estarão levantando a bandeira da cultura itajaiense. A Casa da Cultura de Brandão está de parabéns, mas quem recebe o grande presente realmente é a comunidade, que se beneficia com toda a magia da arte que ela propicia. A Casa da Cultura, sem dúvida, ela é um marco onde toda a intelectualidade está sempre presente nos seus cursos, nas oportunidades que ela gera, não só aos artistas, mas também àqueles que pretendem iniciar no estudo das artes, em função de todas as oficinas e de todos os cursos que ela costuma promover. Eu acho que a Casa da Cultura, ela é a Casa da Cultura mais importante de Santa Catarina. Eu acho que não há lugar em Santa Catarina que a gente vá, Florianópolis, Blumenau, que as pessoas não conheçam a Casa da Cultura. Eu acho que, então, a Casa da Cultura, nesses 20 anos, ela realmente cumpriu esse papel de ser a fomentadora da cultura de Itajaí. Se hoje a cultura se encontra num estágio bem melhor, eu creio que se deva muito à existência da Casa da Cultura. Olha, eu diria que a história de Itajaí na questão cultural, ela está dividida antes e depois da Casa da Cultura, pelo que ela vem fazendo em diversos projetos que ali existem, diversos cursos que dão oportunidade para a população de Itajaí participar da casa. Isso é importante, em qualquer nível social, a importância de que alguns podem aprender violão, podem aprender a dançar, aprender teatro, enfim, atinge todas as classes sociais do município, dando oportunidade de ali se fazerem grandes artistas, de pessoas que, a partir do momento de entrar na Casa da Cultura, começam a ser reconhecidos pelo seu trabalho e pelo seu talento. São 20 anos de trabalho, de batalha, de reconhecimentos de um belo trabalho, de todos os diretores que passaram por ali. Eu que tive a oportunidade de ser o superintendente da Fundação Cultural, ver que a Casa da Cultura é, na verdade, a história da cultura de Itajaí, é um marco da cultura itajaiense. Durante esses 20 anos da existência da Casa da Cultura de Itajaí, ela tem contribuído em muito para a nossa cultura. Muitos artistas que hoje estão aí no cenário nacional viveram momentos importantes na Casa da Cultura. Portanto, parabéns a todos aqueles que contribuíram para a Casa da Cultura durante esses 20 anos. Nesses 20 anos de existência, a Casa da Cultura de Brandão esteve ligada aos mais variados eventos artísticos e culturais da nossa terra. Além de toda essa performance artístico-cultural que extrapola a nossa região, abrangendo projetos de âmbito nacional, a Casa da Cultura de Brandão tem oferecido à comunidade em geral cursos, oficinas, exposições e muitos outros eventos
que a tornam um dos mais ativos centros de cultura de nosso estado. Hoje a Casa da Cultura Didi Brandão de Itajaí oferece à comunidade em geral vários cursos a baixo custo nas áreas de artes plásticas, cênicas e expressão corporal. Esta sala, por exemplo, é utilizada nos cursos de jazz e balé clássico. Entre outros cursos, destacamos de teatro, desenho, entalhe, decoração de interiores, pintura, piano, violão, entre outros. Foram criadas também a sala de leitura e a sala de áudio e vídeo. Ambas nasceram para dar apoio às oficinas e demais atividades que acontecem na Casa da Cultura. É o espaço destinado às informações e à convivência, onde acontecem as trocas de ideias e se mantém o diálogo sobre o fazer cultural. Na sala de leitura estão à disposição dos alunos, músicos, professores e demais artistas, além do público em geral, um pequeno acervo para consulta e entretenimento, jornais, revistas, livros, informações de cunho cultural. Oferece o que há de mais recente em termos de publicações e informações, propiciando dessa forma a oportunidade para o aperfeiçoamento pessoal e profissional. Na sala de áudio e vídeo, o acervo é composto de música, vídeo e cinema. A discoteca é formada por discos específicos, de gêneros e épocas não encontradas no mercado, os chamados discos de arte. Além desse pequeno acervo, a sala conta com uma infraestrutura para que as pessoas possam escutar, consultar e ler obras informativas sobre assuntos ligados à produção musical, dando ênfase para autores nacionais, clássicos e eruditos. Também nesse espaço está disponível um acervo de fitas de vídeo do cinema de arte, acompanhados de uma estrutura de TV e vídeo disponíveis para uso das pessoas. Atualmente, a Casa da Cultura Didi Brandão conta com 10 colaboradores, de zeladores a mestres, uma equipe sempre pronta a atender a comunidade de forma muito simpática e prestativa, comandada pelo diretor Antônio Carlos Cunha, que fala sobre este trabalho e o futuro da Casa da Cultura Didi Brandão. Hoje a Casa da Cultura, graças a Deus, funciona com 19 cursos em todas as áreas, inclusive muitos cursos a gente atende assim como do Estado e principalmente nacional. Nós temos aqui integralmente todos os cursos que a comunidade necessita, na área de música, na área de artes plásticas, na área de artes cênicas, em vídeo, televisão, literatura, poesia e dança, principalmente em todas as áreas, no folclore e também no artesanato, a gente consegue complementar o que, por exemplo, a sociedade reivindica.